Hoje eu vou mostrar para você uma técnica que é bastante interessante aqui no Android, que foi introduzida até mesmo na versão Giraffe ali do Android Studio. Eu estou na versão Hedgehog, que vai ser a próxima versão que vai vir, que já está na versão Release Candidate, então logo mais já vai ter a release oficial e aí já vai substituir a Giraffe. E uma das novidades, entre aspas, que eu vi nessa versão é que a gente tem aí essa funcionalidade que é conhecida como Version Catalog. Ou então seria basicamente ali uma maneira nova de declarar as dependências dentro dos nossos projetos utilizando o Gradle. É muito importante você conhecer essa técnica porque meio que ela vai ser o padrão daqui para frente. E se eu não me engano, na próxima versão do Android Studio, que se eu não me engano é Iguana, eu nem lembro o nome exatamente, a gente já vai usar isso como se fosse um padrão. Então é importante você conhecer, é importante você saber que isso vai ser normal, os benefícios e assim por diante. E eu vou aproveitar para gravar esse vídeo para mostrar para você mais detalhes. Muito provavelmente você vai estranhar o ambiente que eu estou aqui agora, é porque está acontecendo algumas mudanças e eu estou gravando esse vídeo diretamente do meu Mac. Então pode ter algumas coisas estranhas, não se atente tanto a esses detalhes, tá bom? Deixa aí nos comentários se achou tão estranho ou se dá para seguir assim, porque se der também, isso já agiliza bastante aí o meu lado, que eu vou fazer umas modificações aí no setup, tá bom? E antes de começar, é muito importante você considerar a inscrição no canal, caso não tenha essa inscrição, também deixar um like para cada vez mais fortalecer o canal, melhorar o engajamento e assim por diante. Principalmente aí um comentário, seja um comentário relacionado ao conteúdo do vídeo ou então apenas para engajamento, tá? Então, vamos seguir. Eu acho até mesmo que está acontecendo algumas funcionalidades do macOS, né, com a câmera. Se eu faço alguns gestos, ele faz algumas coisas. Não ache estranho isso, é normal, tá bom? Então, eu peguei essa versão aqui do Android Studio. Caso você queira essa versão também, você pode utilizar o Toolbox para fazer a instalação. Inclusive, eu já fiz um vídeo para fazer a instalação do Android Studio. Ou ferramentas da JetBrains que você queira. Então, veja que eu tenho aqui ó, essa opção para pegar o Hedgehog. Isso mesmo, é Iguana. Então, nessa próxima, aí, quando eu tiver uma coisa mais consolidada, eu trago aqui para vocês. E o que eu vou fazer aqui para a gente ter esse primeiro exemplo, o primeiro contato, é criar um projeto novo. Porque assim, dessa forma, você vê o que tem de novo, né? Nem vai ter tanta coisa em relação a Giraffe, mas vai ser bastante interessante aí essa nova funcionalidade. Então, para criar um projeto novo não tem tanto segredo, a gente vem em New Project e a gente pode escolher essa opção que é o Empty Activity, que já vem com as configurações ali do Jetpack Compose. Então, veja que o Jetpack Compose se manteve como padrão. A tendência é que novos projetos utilize essa técnica, tá bom? Então, se você ainda não aprendeu, você está lá no sistema de views, eu recomendo fortemente que você faça isso. O nome aqui do pacote ainda está com essa parte da Lura, porque eu estava fazendo algumas coisas da Lura e ele já pegou. E nesse caso aqui eu vou deixar com outro domínio, que vai ser o BR com Alex Felipe. Deixar o mesmo nome de My Application, só para a gente fazer aqui alguns testes. Pastinha eu vou deixar nessa pastinha mesmo, não preciso mudar. Veja que ele ainda mantém a recomendação ali da DSL do Kotlin. E agora sim começa a vir as novidades que eu queria trazer para você. Que é basicamente aí a outra opção, quando a gente tem ali o Kotlin DSL, que é essa Gradle Version Catalogs. Eu vou clicar nela e aí você vai ver o que vai acontecer quando o projeto for gerado. E assim a gente vai discutir um pouquinho mais em relação ao que foi gerado, possibilidades, benefícios e assim por diante. Então deixa eu dar um finish aqui. O Mac é interessante porque ele tem um build bem bacana em relação a outros computadores, como é o caso o que eu estava utilizando antes, que é o Windows, né? Eu entendo que o build dele é bem mais poderoso, né? Mais fluido, ele carrega mais rápido as coisas, até mesmo na execução. Então é muito legal você trabalhar com o Mac nesse ambiente para desenvolvimento de apps. Olha, ele até terminou já, né? Bem interessante. E continuando, inicialmente, né, se a gente ver o código, não tem tanta novidade assim, porque de fato ainda vai ser aquele mesmo template, né, com greeting e assim por diante. Eu vou até executar aqui o app e você vai perceber que não vai ter mudanças, né? Talvez uma coisa notável é que nessa versão teve ali uma mudança bem leve assim nessa parte do novo design do Android Studio, né? Antes na execução ficava preenchendo tudo aqui, desde o nome da execução que está sendo feita, com os ícones de execução. Aparentemente ele não preencheu tudo, né? Ele só colocou aqui os ícones próximos um do outro. Então isso daqui é uma coisa bem leve, mas que já dá para perceber que teve sim algumas mudanças. Eu não consigo trazer alguma outra mudança específica, porque teria que fazer o deparo. Eu não sou tão atencioso assim a esses meros detalhes, obviamente. Mas foi feita aqui a execução, tudo mais.
a gente pode observar que tem um aplicativo aqui no lado, né? Então veja que é um aplicativo com o Jetpack Compose, sem nenhuma novidade. A grande novidade vai vir nessa parte da configuração do Gradle. Então vamos lá e vamos entender. Ó. Veja que os arquivos, né, eles são os mesmos, só que agora vai ter aí um pouquinho de diferença em relação a esse novo arquivo, que ele está sendo chamado de libs.version.tom. Esse tom ele vem desse TOML, né? E ele coloca entre parênteses aí o version catalog, que é justamente aí essa ideia, né? Se a gente abre esse arquivo sem saber o que é uma coisa meio assustadora, concorda? Porque, basicamente, ele está colocando aqui um monte de informação que refere-se à configuração do nosso projeto, principalmente das dependências, no caso é das dependências, tá? São das dependências. E, basicamente, ele determina qual que é a versão que a gente está utilizando, são as bibliotecas nesse libraries, como a gente pode ver aqui. Então, inicialmente ele começou com versions para poder colocar as versões meio que invariáveis. Em seguida, ele veio com esses libraries para colocar o que a gente determina como Group ID, Artifact ID, para então utilizar a biblioteca. Então, por exemplo, a gente tem aqui o core KTX. A gente tem como group o android.core, o nome da biblioteca que é o Artifact ID, seria esse core KTX, e a versão ele colocou o nome com base na variável que ele criou. Então, essa nova ideia de fazer a configuração, ela vai ser baseada nessa estrutura que a gente está vendo aqui, tá bom? E aí vem aquela questão, por que que a gente está utilizando dessa maneira? Ou por que que a gente vai utilizar? Por que está ocorrendo essa mudança? Eu acho que essa é a pergunta mais importante. É porque quando a gente utiliza essa técnica, meio que a gente consegue centralizar toda a configuração de dependências. E por que que a centralização vai ser importante? É porque, se você não sabe, o projeto em Android é um projeto que, por padrão, ele já dá suporte a multimódulos, que seriam mini projetos dentro de um projeto grandão. Então, se a gente pega, por exemplo, a perspectiva que está em Android e vai para Project, a gente vai perceber que o nosso projeto, né, a raiz dele, é chamado de My Application. Nesse caso, My Application 2. E quando abrimos ele, veja que não temos acesso direto ao código-fonte. A gente tem acesso a um outro arquivo, diretório, que é o app. Esse app ele é um módulo dentro do projeto original. Então, perceba que a criação do projeto ela já é feita para você criar novos módulos, para você dar esse tipo de suporte. E aí, módulos é um assunto que dá até para fazer em um outro vídeo. Ele é feito para que a gente consiga fragmentar cada vez mais os nossos projetos. Então, por exemplo, a gente pode fazer um projeto que ele vai ter um módulo só focado para código de tela, um módulo só focado para um código de dados, outro módulo só focado, sei lá, para fazer algum tipo de validação, design system, enfim, muitas possibilidades. Tem até um guia que é bem interessante que mostra ali abordagens que você pode fazer. São muitas estratégias. E cada módulo é como se fosse ali projetos distintos. Então, sem essa ideia do Version Catalog, o que acontece? Dado que é projeto distinto, cada um vai ter ali o seu build.gradle. E no build.gradle, como a gente sempre utilizou, a gente precisava colocar as dependências, certo? A gente sempre precisou colocar as dependências. E nisso de colocar as dependências, a gente sempre tinha que colocar a versão e assim por diante. Isso tende a ser um pouquinho complexo de gerenciar quando a gente tem muitos módulos, que é uma abordagem comum. Então, esse Version Catalogs, ele veio justamente aí para melhorar essa maneira de usar as dependências dentro de cada um desses módulos. Se você quiser ter mais informações, eu até peguei aqui algumas páginas para você também ter como referência, vou tentar deixar aqui no vídeo, que seria essa página da própria documentação do Android, indicando como que você faz para fazer a migração de build para o Version Catalogs. E aqui mesmo até já traz mais informações. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que fica melhor para ler, né? Espera aí. Deixa eu dar o zoom, beleza. Beleza, aqui está falando que o Gradle Version Catalogs, que eu até já cliquei e ele abre aquele link ali que a gente já vai ver, ele permite aí que a gente adicione e mantenha dependências e plugins de uma maneira escalável, né? E é justamente isso que eu trouxe para você utilizar essa técnica, para você gerenciar essas dependências de uma maneira fácil quando você tem aí os multimódulos, né? Eu não cliquei nesse multimódulos, mas eu imagino que ele abra uma página da documentação
mostrando mais a respeito sobre como que você consegue modularizar o seu aplicativo. E vai trazendo toda essa ideia, né? De quando é o momento ideal para você pensar na modularização, o que, que é a modularização, como que você pode olhar para o seu aplicativo e separar em módulos diferentes e por aí vai. Se você nunca viu isso, eu recomendo fortemente que você faça essa leitura. Nesse documento ele não ensina como você implementa necessariamente, mas sim como você pode pensar e os benefícios, então por isso que é uma leitura interessante. E aí, novamente, esse carinha aí, essa funcionalidade que é do Gradle, veio aí disponível pra gente desde a versão do Giraffe. Aí em seguida, se a gente ver aqui, a gente viu que tem aquele novo arquivo que é esse tal do Tom, e ele basicamente vai ser um novo formato para a gente trabalhar em arquivo de configuração. Esse formato ele funciona em outros ambientes de desenvolvimento de software, aí agora veio aqui para o Gradle, que consequentemente agora a gente vai ter disponível aqui no ambiente do Android. E basicamente, eu tentando traduzir, né, de um mundo paralelo, seria alguma coisa análoga àquele settings da vida, aquele properties, se você já viu aquele YAML, que tem bastante ali no Docker Compose e assim por diante, meio que vai ser uma alternativa para você trabalhar com esses tipos de arquivos de configuração. E pelo que diz aqui, né, ele é meio que pensado para minimizar a configuração, seja na leitura, ou então na escrita, no formato e assim por diante, né? Porque esses outros arquivos eles tendem a ser um pouquinho complexos. E ele tem um pouquinho dessa característica aqui que a gente está vendo, né? Ali no Gradle tinha as versões, libraries e assim por diante, e aqui ele está trazendo outro exemplo que eu imagino ser focado mais para back-end, né? Então é isso. Aí se você quiser ter mais informações sobre essa ideia do Version Catalog, temos aqui também uma página do Gradle, que aqui tem muita informação em relação a isso, mostra ali os detalhes que você precisa saber, né, o que você pode fazer, inclusive tem uma configuração que você pode fazer diretamente no arquivo de build, você não precisa criar esse arquivo separado. Mas aparentemente esse arquivo separado tende a ser o padrão adotado, tá bom? Então eu não recomendo você fazer dessa outra maneira, a não ser que você queira por questões de conhecimento para testar e assim por diante. Então, vamos voltar rapidinho aqui no Android Studio, vamos ver o que mudou aqui e vamos ver o que a gente vai ver daqui para frente, né? Então veja que agora a gente já não tem mais aquele estilo de colocar uma dependência, né? Onde a gente coloca, no caso, todo aquele texto em string. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma nova dependência para você ver o que acontece. Eu vou pegar, por exemplo, o The Retrofit, né? Então vamos lá, Android Retrofit. Só para pegar uma lib aleatória para você ver o que vai acontecer. Vou pegar aqui o Retrofit, beleza. Primeiro eu vou ter que ver também qual que é a versão que ele tá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a dependência do Retrofit. Tem aqui embaixo, beleza. Ele tá pedindo para pegar a última versão. Eu vou abrir aqui o GitHub para saber. Aparentemente, cadê? Eu vou ver aqui nas tags, né? Vamos ver aqui, ó. 2.9.0. Então, se a gente adicionar uma dependência agora com essa nova implementação, olha só que interessante que vai ser. Deixa eu colar primeiro, né? Eu vou colar, aí eu vou escrever ali o implementation, porque ele veio no modo Groovy, mas a gente está usando o Kotlin, tá bom? Se eu não me engano, esse Version Catalog ele funciona também para o Groovy, tá? Isso é uma coisa que eu não tenho certeza. Se você quiser testar, pode testar. Eu não vou testar aqui, tá bom? Implementation, isso. E o que eu quero mostrar, basicamente, vai ser o seguinte. Veja que se a gente fosse adicionar, né, uma biblioteca utilizando o modo anterior, seria mais ou menos nessa linha, né? E agora com esse carinha, basicamente, ele vai meio que falar, olha, sugerimos que você utilize aí o Version Catalog, tudo bem? E aí ele já vai dar um suporte para meio que converter as nossas dependências para esse novo padrão. Então, se você utiliza, no caso, o Alt Enter, ou aqui no Mac eu tenho que olhar no teclado, né, que é o Option Enter, você tem a opção para ele fazer a substituição do modo antigo, agora para essa nova categoria aí do Version Catalog. Aí é só você dar o Enter, que é esse Replace with New Library Catalog Declaration for Retrofit. E quando ele faz isso, olha só que interessante, ele já coloca na nomenclatura nova aqui do nosso Version Catalog. E se a gente vai naquele arquivo, né, que se a gente olhar agora na perspectiva de projeto, ele fica aqui na pastinha do Gradle, caso você queira saber onde que ele fica, né? Olha só que interessante.
ele criou a variável da versão. Em libraries, ele colocou o retrofit com o seu group ID junto também do seu artifact, tudo bem? Mas também poderia vir dessa outra maneira que a gente está vendo aqui, ó, porque ele está separando para o group ID e name, ou então só pelo module, como ele está colocando aqui. E isso foi o suficiente para ele conseguir fazer essa conversão, tudo bem? Então, eu vou colocar agora o sync now e a gente vai ver que o código vai funcionar numa boa, tá? Ele vai adicionar dependência e assim por diante. Então, perceba que isso vai ser cada vez mais comum aí no seu dia a dia, tá? Pode ser que até mesmo quando você entrar em projetos, você já não vai mais precisar lidar com essa parte de dependência, já vai ter tudo configurado ali no Version Catalog. Aí se a gente tentar pegar o retrofit, vamos ver? Olha só, a classe já está disponível, tá bom? Existem sim mais algumas coisinhas interessantes que a gente pode utilizar nesse cara do Version Catalogs. Deixa eu ver se em algum desses links dá para mostrar para vocês, né? Que é um carinha que eu chamo de Bundles. Esse Bundles ele é interessante porque dá para você meio que simplificar a implementação de algumas coisas. Então, às vezes você está ali utilizando, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 3 dependências para o seu Groove, né? Ou então 3 dependências focadas para o retrofit. Você pode meio que listar essas dependências lá no seu arquivo de tom. E aí você só precisa colocar esse libs bundles groove. Eu até tentei separar um pouquinho de como que seria com Jetpack Compose. Você faria mais ou menos nessa linha, aqui ó, com Jetpack Compose, colocando ali as dependências com base na configuração que foi feita, tudo bem? Isso daqui é uma configuração que eu tinha feito aqui. E aí dessa maneira, lá nas dependências você só precisaria colocar libs.bundles.jetpack compose e aí você já colocaria todas as dependências de uma única vez. Então, são essas coisas interessantes que a gente tem aí com esse carinha novo agora, que é o Version Catalog. E eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que eu até me estendi um pouquinho mais no tempo, mas é alguma coisa bem interessante. Até para concluir, veja que nesse mesmo arquivo você pode subir as dependências com o Alt Enter lá, ou aqui no Mac, né, que é o Option Enter. Ele já vai e altera para você. Ó. É bem interessante, é uma integração muito legal. Eu tenho certeza que nas próximas versões do Android Studio, tudo isso vai ser atualizado, ele vai utilizar aí essa nova abordagem. Então, por isso que eu achei legal de trazer isso para você. Recomendo que você já comece a utilizar. Se você tem seu projeto também, considere em algum momento fazer a migração, porque é algo que é bastante benéfico aí para trabalhar com essa parte de dependências. Então, novamente, é mais ou menos agora dessa forma que a gente vai ver as dependências dentro dos projetos Android, tá bom? Então, antes de encerrar, me conta aí o que você achou dessa nova abordagem. Também me fala a respeito desse novo formato de vídeo, enquanto ele está no modo improvisado, fazendo aqui no Mac, se está tudo certo, tranquilo, o que acha que dá para melhorar nesses primeiros passos aqui. E logo mais vai ter um cenário mais interessante. Talvez eu vou tentar gravar mais aqui no Mac, principalmente porque eu tenho intenções de trazer conteúdo de KMP, Kotlin, multiplataforma, assim como vocês já pediram, né? E necessariamente o Mac ele é importante para que esse projeto ele faça sentido, o conteúdo faça sentido, porque ele vai ser de fato ali essencial para rodar as coisas no ambiente do iOS, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Um forte abraço, não esqueça do like, inscrição se não é inscrito, um comentário para engajar, e é isso aí. Valeu, falou!